E aí, pessoal, tudo certo? Olha só, o Ministério da Aula adverte. Isso aqui não é uma aula para dar detalhes dos conteúdos, tá? Eu vou passar aqui uma revisão de coisas básicas que você tem que saber deste assunto que é este vídeo, tá? Um direcionamento para quem não é meu aluno, tá? E está assistindo esse vídeo de algum lugar. O que eu faço aqui é pegar as habilidades específicas que você tem que saber sobre aquele assunto e eu vou dando direcionamentos, né, para você lembrar se você sabe ou não sabe. Então, assim, é muito mais uma aula de direcionamento de habilidades sobre o assunto do que, de fato, uma aula falando do conteúdo. Então, claro, vou falar do conteúdo, mas é muito mais sobre as habilidades que você tem que ter com relação a este conteúdo. Beleza? Outra coisa também, eu dou aula para alunos de ensino Fundamental 2, né? Na verdade, Fundamental Anos Finais, que mudou o nome agora, né? Fundamental Anos Finais e Ensino Médio. Então não é, tá, um nível acadêmico de discussão que eu estou querendo trazer aqui, tá bom? Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Até já! E aí, vamos lá para o módulo 3. Módulo 3, a primeira habilidade já é o coração do módulo. Para quem está meio perdido aqui, não sabe alguns termos que eu uso e tudo mais, vai assistir nos outros aí, me dá força para o que eu estou fazendo aqui, que é extremamente voluntário, porque o meu ganha-pão é ser professor, e o YouTube é extremamente voluntário, por enquanto, isso não quer dizer que eu não queira chegar a algum lugar com ele, mas vamos lá. Primeiro ponto, o que é o coração? Que é esse termo que eu uso sobre coração? É o que é mais essencial para você saber sobre esse assunto. Terceiro ponto é o iluminismo, o pensamento humanista e a revolução científica. A primeira habilidade é um dos corações aqui, né? Que a nossa apostila tem mais de um coração, às vezes. Primeiro, identificar os principais aspectos conceituais do iluminismo. O que isso quer dizer? Você sabe o que é o iluminismo? Você tem que saber o que é o iluminismo. Para você conseguir ir bem na prova e tudo mais, se o tema é sobre iluminismo, é claro que você tem que saber o que ele é. Então, principais aspectos conceituais de definição do que é o iluminismo. E do liberalismo, que é um movimento que está dentro aí do movimento iluminista. Entendeu o que é o iluminismo, sabe que o liberalismo é um movimento aí que tem força ali dentro do iluminismo. E discutir a relação entre eles, tá? Qual é a relação do iluminismo e do liberalismo? Lembra que o iluminismo, um movimento que quer derrubar a monarquia, uma burguesia que durante o Estado Nacional lá, né, durante a Idade Moderna, era altamente explorada, ela tinha poder econômico, mas não tinha poder político, quer disputar esse poder com a monarquia absolutista ali no final da Idade Moderna. Então é isso. Discutir a relação entre eles e a organização do mundo contemporâneo. O que isso quer dizer, organização do mundo contemporâneo? Hoje mesmo eu dei uma aula lá de sociologia para o ensino médio para entender que a relação entre, né, o Estado, né, é que Estado, o conceito de Estado vai muito mais além, então deixa eu explicar de jeito diferente. A interação entre governo e o povo, ela altera bastante na idade contemporânea, certo? Essa preocupação em que o governo, né, vamos pensar aqui, o Estado, que é todo um mecanismo. Você vai ter uma aula comigo depois sobre o Estado, enfim. Na verdade, você já teve uma introdução quando a gente estudou lá na Idade Moderna o conceito de Estado Nacional. Mas você vai aprofundar mais essa discussão um pouquinho mais pra frente, também. Mas a partir da Idade Contemporânea, porque fala assim, ó, a organização do mundo contemporâneo. É a partir da Idade Contemporânea que você tem essa necessidade do Estado ter um papel de garantir coisas para a população que não era tão marcantes assim, né? Não eram coisas tão marcantes assim antes. É isso que quer falar aqui. É uma habilidade bem grande, então vou voltar. Saber o que é iluminismo, saber o que é liberalismo, a relação entre eles, tá? E saber que a partir da idade contemporânea, a organização, o PEC, a Política, Economia e Sociedade, muda. Os processos sempre mudam, né? Mas muda de um jeito que chega até a gente agora, mais próximo. A idade contemporânea é a idade que nós vivemos agora. Segunda habilidade. Entender que o pensamento iluminista é uma retomada da revolução científica. Isso, lembrar que a revolução científica, você tem ali, vou falar em sexo para não ficar falando de data, vocês sabem que eu não gosto de ficar decorando data e nome. É importante? É importante, mas tem gente que só
consome, só decora data e nome, não sabe fazer nada com essas datas e nomes. Não adianta você decorar nome se você não sabe trabalhar com aquilo. O que que faz, por que que faz, de onde veio. Então, história não adianta nada fazer uma lista de nome de presidentes, você decorar o nome dos presidentes, quando começou o governo, quando finalizou o governo. Se você não sabe a postura política, de qual segmento político ele faz parte, de qual pensamento econômico ele faz parte. Então não adianta nada você ficar decorando nomes e datas, né? Mas voltando aqui, Revolução Científica, a gente tem ali século XVII. O Iluminismo, século XVIII. Então, entender que o Iluminismo ele é um processo que ele é oriundo da Revolução Científica, que ocorreu ali, como estou lendo aqui para você ver a habilidade. Ó. Entender que o pensamento iluminista é uma retomada da Revolução Científica ocorrida no Renascimento. Lembrando lá o Renascimento, que você viu no 7º ano. Renascimento, aquele processo de desprendimento da vida religiosa, aprofundamento de uma vida um pouco mais científica, enfim. Esse é o simples que eu posso falar para a gente já dar continuidade aqui. Saber que o iluminismo não é assim, tipo, do nada surgiu e é iluminismo. Não. É um processo. Tudo na história é um processo, você sabe. Lá em cima, contextualizar o período em que as ideologias iluministas ganharam força. Em qual período? Século XVIII para o século XIX. Por quê, professor? Porque é final do século XVIII e início do século XIX que você consegue ver ali várias revoltas acontecendo baseadas no ideal iluminista. Você viu no 7º ano, para quem foi meu aluno e viu comigo. Quem não viu, esse finalzinho aí de ciclo, né, de anos, as escolas vão mudando um pouquinho. Então, ou você viu no final do ano passado, do 7º, ou você viu no começo agora, do 8º, as evoluções que aconteceram na América, por exemplo, aqui no Brasil, Conjuração Baiana, a Inconfidência Mineira, a independência dos Estados Unidos, todo esse processo, e quem é meu aluno vai ver esse ano, né? A Revolução Francesa, todo esse processo de final do século XVIII, início do século XIX, é o que essa habilidade quer que você entenda, que o período de maior força foi esse período, tá? Agora vem um outro coração. Identificar o iluminismo como uma das razões da desestruturação do absolutismo europeu, de forma bem simples. É o iluminismo, que é um movimento da burguesia, que eu não vou ficar tecendo conteúdo sobre isso, porque você já ouviu várias vezes comigo, ou com seu professor, ou com qualquer pessoa, que o movimento iluminista era um movimento da burguesia. Então, assim, é entender que a burguesia durante o Estado moderno estava ali em conjuntinho com o absolutismo, com o rei. Mas ela sempre foi muito explorada no sentido econômico, de impostos e tudo mais, e ela quer poder, um poder político, porque o poder econômico ela tem, mas ela não tem poder político. Então é um movimento iluminista, burguês, que derruba a monarquia absolutista. É isso que essa habilidade quer. Então vamos voltar. A primeira e esta são os corações, tá? Depois, compreender a importância dos métodos científicos como forma de entender o mundo. É aquele negócio de que, né, a gente está falando de evolução científica e iluminismo, então interprete aqui como uma aula didática para você entender. Não quer dizer que é para você mudar o seu pensamento e tal, enfim, vamos lá. O que isso quer dizer? Compreender a importância dos métodos científicos. Não é você falar assim, Deus vai salvar, mas é só Deus que vai salvar. Então eu não preciso de medicamentos, eu não preciso de remédio, eu não preciso de... Você já entendeu, né? É entender que a importância dos métodos científicos para entender o mundo, como ele funciona, para curar doenças, é entender que isso faz parte do processo histórico, a partir do século, desde a evolução científica e tudo mais, né? Mas a partir do século aí, né? 16, 17, 18, 19, isso vai ganhando força. Na passagem do século 18 para o 19, isso fica nítido que sem a ciência, sem o pensamento científico, fica muito difícil entender as dinâmicas da vida, tá? Última, compreender a importância do questionamento da filosofia iluminista, sua crítica... compreender a importância do questionamento da filosofia iluminista. Qual que é o questionamento? É o questionamento de alguns poderes, da centralização do poder cultural na igreja, a centralização do poder político no absolutismo, certo? Então, esses questionamentos, entre outros, tá? Esse é um que vem agora para eu falar. Sua crítica ao poder... já falou. Sua crítica ao poder da igreja, à sociedade estamental, aquela divisão em Estado, ao poder absolutista do rei, a falta de participação política, essa última eu já comentei bastante, é um complemento do coração lá de cima. Beleza? Module 4. A primeira habilidade eu não vou falar porque já apareceu no 3. Segunda habilidade.
Identificar as características do iluminismo e conhecer os princípios filosóficos do iluminismo. O tema desse módulo é os iluministas, os pensadores. Então o módulo 3 era falar sobre como que o movimento iluminista aconteceu. Já esse aqui é o iluminismo e as ideias dentro deste movimento. E foi neste módulo que a gente viu cada pensadorzinho. Fiz aquele slide bonitinho, vai na sua página 197 para quem está acompanhando com a apostila da escola que eu trabalho. Os nomes, para quem não está acompanhando pela escola que eu trabalho, vamos ver os nomes. A gente viu Locke, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Adam Smith, e aí vai, né? Adam Smith, ó, o meu professor de inglês aqui falando. Identificar as características do pensamento. Então, cada um vai ter um pensamento específico, tá? Então, você vai voltar lá, pesquisar. Para quem não tá com a apostila, vai pesquisar os nomes que eu falei. John Locke, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, Adam Smith, o Montesquieu, que não é o nome dele, é o nome da região, enfim, mas é o Montesquieu, e por aí vai. A próxima. Interpretar as ideias radicais do filósofo Rousseau. Radical Rousseau. O que isso quer dizer radical e Rousseau, para quem está aí? É porque as ideias dele eram ideias que chacoalhavam bastante, de forma bem incisiva, ou seja, bem direta, o poder absolutista e, ao mesmo tempo, uma lógica mercantilista, né? Que a gente está saindo do mercantilismo, entrando pro industrial, mas é a lógica capitalista, tá? É o que, como o professor falou na sala, que não é segredo para ninguém, porque isso é revisão, é o que vai dar embasamento para o marxismo, que vai dar embasamento depois para o socialismo, o comunismo e o nome esquerda da Revolução Industrial, ou da Revolução Francesa e assim por diante. Cadê? Eu coloquei um coração nessa porque é de extrema importância, novamente. É porque é importante para vocês entender o processo histórico. Ninguém está falando de amar ou não amar, porque na escola não cabe isso. Eu estou para passar para você a ideia. Depois nós temos identificar e problematizar. Novamente, a habilidade de problematizar. É para você entender que existem muitas coisas além do que a gente vê comumente na sociedade, as pessoas falando. Vão coisas além do que aquilo que eu escuto do meu vizinho, que eu escuto do WhatsApp, ou que eu só acho. Então, é uma problemática maior. Então, identificar e problematizar a função da imprensa e da enciclopédia para a disseminação dos ideais iluministas. Qual que é a problemática aqui? É fazer uma coisa que não era muito comum antes, é tornar o conhecimento mais acessível nesse aspecto. E a gente usou aquele nome que eu até coloquei para vocês, né, o tornar o conhecimento mais vulgar. E aí quem está acompanhando a linha de raciocínio durante as aulas, o conhecimento vulgar, um conhecimento mais acessível, um conhecimento mais abrangente para a população. E a imprensa tem um fator primordial de questionamentos, né, sociais, e faz com que as ideias cheguem mais rápido para as pessoas. E a imprensa aqui que a gente está falando, a gente não está falando da internet ainda não, nem da televisão, nem do rádio, tá? A gente está falando da imprensa, imprimir, coisa escrita, textos, tá? Conhecer o conceito de despotismo esclarecido. Novamente, não é uma aula acadêmica, não estou esvaziando o despotismo esclarecido com teoria, tá? Estou falando assim, com mestrado, TCC, não é nada disso. A gente está falando diretamente para aluno. Eu fico dando esses recados aqui porque eu sei que tem gente que é do mundo acadêmico, professor. Eu fiz universidade, né, para virar professor. Então, assim, eu sei que tem gente que procura vídeo na internet, no YouTube, para estudar esses aspectos. Aí eu posso até fazer alguma coisa depois, mas é que o direcionamento aqui é aluno, antes da universidade. Ou seja, eu estou abordando a história, o olhar histórico antes da universidade. Ensino fundamental, ensino médio e até cursinho talvez. Mas é antes de ser inserido aí na coisa mais densa do estudo histórico. Conhecer o conceito de despotismo esclarecido. É o absolutismo ilustrado. Lembra-se, o rei fica com medinho ali de perder o seu poder e adere a alguns ideais iluministas. Despotismo esclarecido. O jeito mais simples que eu posso encontrar de falar isso para você. Compreender o conceito de cidadania e a importância do seu exercício diário em um regime democrático. Entender que onde tem democracia, teoricamente, você tem a participação do cidadão e tudo mais. Não vou esgotar o assunto aqui como aula, mas é só para você lembrar que a gente está falando do caminhar para o que nós vamos chamar da democracia
contemporânea. E o papel da cidadania nesse processo é importante. Entender a importância dos direitos e dos deveres dos cidadãos. Eu não vou ficar enfatizando tanto esses dois últimos, porque são importantes sim, mas é porque esses dois últimos eles vão ser mais retomados no módulo 5. E aquela minha divisão que eu faço, lembra-se, módulo 5, eu não tenho nessa prova agora. Então, vamos parar por aqui, por enquanto. E aí, gostou desse formato? Espero que tenha gostado. Até a próxima. Tchau!